Amém, irmãos? Eu não vou apresentar o Alisson, porque eu falo que toda apresentação, quando a gente tenta apresentar alguém, a gente rouba a identidade de alguém. Então é legal que você se apresente e fala sobre você e tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração, que você possa compartilhar com o nosso coração, que você seja o rio do Senhor neste lugar. Nós abençoamos o teu filho essa noite, Senhor, para que ele possa liberar o que já está no coração dele. Nós te pedimos, Senhor, toma os corações, as mentes, ilumina os nossos olhos, nos faça entender e compreender a sua mensagem, Senhor. Prepara a boa terra, prepara a semente, para que não se perca pelo meio do caminho, Senhor, mas que toda semente que for lançado sobre a terra, elas venham frutificar, que venham dar frutos, Senhor, e frutos que permaneçam. Nós te pedimos, Pai, nós abençoamos o teu filho e te pedimos que ele seja uma voz profética neste lugar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui. Já é a quarta vez que eu venho para o Rio de Janeiro. E é sempre uma alegria ministrar nesse estado, falar daquilo que Deus tem feito. Que legal, que precioso conhecer o pastor Davi, essa igreja, essa comunidade de fé. Que intensidade que vocês carregam, irmãos. Que Deus possa levantar vocês como um farol de esperança, de justiça para essa cidade. Que esse lugar seja impactado por aquilo que Deus tem feito através de vocês. Que vocês não sejam conhecidos apenas pelo trabalho social que vocês realizam, não só pelos atos de justiça que vocês praticam nesse lugar, mas por essa verdadeira essência do Evangelho que vocês carregam. Que o melhor é dar do que receber. Que Deus possa derramar sobre vocês, sobre esse lugar, pastor Davi, uma unção de multiplicação, uma unção de prosperidade, porque a Bíblia fala de uma maneira categórica que é aquele que faz ao pobre, aquele que faz ao necessitado, esse empresta para Deus. E a melhor maneira de ter empréstimo em Deus é fazendo algo por alguém. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja. E eu quero declarar que seja um tempo de abundância, de prosperidade, que seja um tempo de alargar a tenda, seja um tempo de fincar as estacas, seja um tempo de estabelecer os todos, seja um tempo da mesma experiência que Abraão teve, que Moisés teve, que seja esse lugar de uma experiência dentro da tenda, que ao sair desse lugar, as pessoas lá fora possam ver tamanha glória de Deus refletindo sobre o rosto de cada um, desde a criança, adolescente, ao jovem, ao adulto, ao idoso dessa casa. Que esse lugar seja um celeiro de bênção para essa cidade. Que esse lugar seja um celeiro para o estado do Rio de Janeiro. Que esse lugar, que essa casa, que o projeto Enoque seja uma referência, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Que Deus levante vocês como uma referência de amor ao próximo, do amor ao necessitado. E que nunca falte multiplicação sobre esse lugar. Que nunca falte o pão sobre esse lugar. Que nunca falte, e que o celeiro dessa casa seja abundantemente mais favorável a todos aqueles que fazem parte. Eu quero declarar que a unção que o Senhor derrama sobre uma casa, a unção que Deus derrama sobre o anjo da igreja, é a mesma unção que a igreja carrega, é a mesma unção que o corpo carrega. E eu quero declarar sobre vocês em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sou o Alisson, sou goiano, mas 3 anos atrás eu ganhei o título de cidadão cearense. Então agora eu sou cearense de coração. Deus colocou esse estado há 15 anos no nosso coração e muitas coisas Deus tem feito. Sou casado com a Rebeca, pai da Maria Flor, do Josué. Hoje nós exercemos um ministério pastoral, lideramos uma plantação de igreja lá no sertão do Ceará.
Nós plantamos igreja onde ninguém quer, pastor Davi. Nossa igreja é debaixo do cajueiro, é debaixo de um pé de manga, é na varanda do seu Zé, da dona Francisquinha, no meio da rua, não tem lâmpada, é tudo escuro. E assim Deus tem sido conhecido lá no sertão. Larguei tudo lá em Goiás para viver o chamado de Deus lá no sertão. Mas eu quero falar uma palavra de Deus sobre esse lugar. Abra a tua Bíblia em Gênesis 22, 14. Eu trouxe da parte de Deus uma palavra de provisão para essa casa, amém? Fala assim comigo, Deus da visão. Fala, o Deus da visão é o Deus da provisão. Amém? Quantos crê? Gênesis 22, 14 diz bem assim: chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí se dizer até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Antes de ministrar, queria compartilhar um vídeo com os irmãos, só para os irmãos entenderem um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá no sertão. Bem-vindos ao Instituto Sertão, onde o amor tem sido a nossa principal arma para combater a fome, a seca, o abandono e as injustiças sociais. Em 2015, eu ouvi relatos chocantes de exploração sexual infantil no sertão e eu decidi agir. Mobilizamos pessoas interessadas na causa, iniciamos projetos que denunciam a violação do direito da criança e do adolescente. Nossos pilares são água, família, criança e sertão. São os pilares que têm sustentado, no longos anos, a nossa missão. Nossa visão é ser referência em projetos que cooperam para a extinção dos males sociais, transformando vidas no sertão nordestino e no mundo. Nossos valores são compaixão, espírito de cooperação, inovação social, transparência, sustentabilidade, compromisso, excelência e simplicidade. Nossa missão é trabalhar para a extinção dos males sociais em comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano no Brasil, por meio de ações que inspiram e mobilizam pessoas. Deus ama o sertão. Venha fazer parte dessa jornada conosco. Junte-se a nós para transformar vidas e construir um futuro melhor. Instituto Céu no Sertão, transformando vidas, levando esperança. Junte-se a nós hoje. Amém. Isso é um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá no sertão. A nossa instituição, ela completou 10 anos agora em dezembro, ano passado. E nós celebramos mais de 13 mil crianças salvas, resgatadas e evangelizadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já são mais de quase 4 mil famílias alcançadas, são 109 comunidades em regiões do sertão do Ceará, do Piauí e da Bahia que foram alcançados pela nossa missão. E a gente é grato por ver tudo aquilo que Deus está fazendo.
E eu não tenho dúvida que é só o início daquilo que Deus vai fazer. E sobre isso eu quero compartilhar com vocês essa noite. Por quê? Porque Deus nunca dá a visão sem antes preparar a provisão. Uma das coisas que nós temos aprendido com o Senhor é que antes mesmo dele dar a visão a você, a provisão já foi liberada. Antes de você chegar no lugar do início do propósito de Deus sobre a sua vida, antes de você começar a edificação daquilo que Deus colocou no seu coração, antes mesmo de você começar a viver o cumprimento dessa promessa, você precisa entender que a provisão que você precisa no decorrer desse processo, Deus já liberou, porque essa provisão é Cristo. Tudo que nós precisamos, nós já temos, porque nós estamos em Cristo. Ele é a provisão de tudo isso. Eu sempre costumo falar lá no sertão, o sertanejo não precisa de um poço d'água, o sertanejo não precisa de uma cesta básica, o sertanejo não precisa de uma placa solar para levar energia para a casa dele. O que o sertanejo precisa? Cristo. No dia que eles receberem a Cristo, as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, Ele é o Deus que mostra o destino e sustenta a jornada. E essa mesma voz que te chama, é a voz que te envia, é a voz que te equipa e é a voz que te sustenta. Então não sei qual o tamanho do projeto que Deus colocou no seu coração. Não sei quais foram as metas que você fez no início desse ano. Eu não sei quais são os desejos, os sonhos que você carrega, ou as metas dessa igreja. Mas algo eu sei, o Deus da visão é o Deus da provisão. Antes mesmo dele liberar, a provisão já foi liberada. Antes mesmo de você pisar na terra prometida, a provisão já foi liberada. Então quer dizer algo nessa noite para o projeto Enoque. Podem começar a executar o projeto que Deus colocou no coração de vocês. Porque antes mesmo de chegar no seu coração, a provisão de Deus já tinha sido liberada. Amém? Abraão, ele foi radical. Eu achei interessante, fascinante a história de Abraão, porque ele ouviu uma palavra de Deus. Ele ouviu uma palavra de Deus e essa visão foi radical. Ele decidiu subir ao monte. Para você entender o contexto, ele sobe ao monte e ele está disposto a sacrificar o seu próprio filho. Ele está disposto a entregar o seu próprio filho no monte. O que ele mais tinha de precioso, o que ele mais tinha de valor. Ele orou por esse filho. Ele gerou esse filho. Ele sonhou com esse filho, mas ele estava disposto a dar para Deus aquilo que mais lhe custava. Quando a fé foi obediente até o fim, Deus liberou o cordeiro como provisão. Deus liberou o cordeiro. Então nós precisamos entender, a visão ela nasce no vale. Amém? A visão ela nasce no vale, mas a provisão que Abraão precisava estava no monte. O que é monte? Monte é lugar de relacionamento. Monte é lugar de busca. Monte é lugar de entrega. Monte é lugar de renúncia. Nós queremos a visão. Nós queremos a provisão. Nós queremos as portas abertas, os milagres. Nós precisamos. Mas só que nós precisamos entender que essa provisão se encontra em um lugar. E esse lugar se chama monte. Deus dá a visão no vale. Deus libera a visão na escassez. Deus libera a provisão na sequidão. Deus libera a provisão na falência. Porém, a provisão que você precisa está no monte. Quem obedece ao Deus da visão, o Deus da manifestação se manifesta como provisão. Esse é o Deus que nós servimos. E o primeiro ponto que quero compartilhar com você nessa noite: Deus dá a visão a quem anda por fé. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, você só vai receber a visão de Deus se você decidir hoje andar por fé. A visão, Deus dá visão a quem anda por fé. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado. Você consegue imaginar o contexto a qual se envolvia Abraão? A Bíblia fala que Abraão vinha de um lugar chamado dos caldeus. E esse lugar significa terra que adora outros deuses, terra que serve deuses estranhos. O contexto cultural, histórico ou teológico a qual Abraão se envolvia naqueles dias tinha nada a ver com o contexto de receber uma palavra da parte de Deus.
Só que mesmo nesse contexto, ele decidiu ouvir aquela voz e obedecer à voz de Deus. Sem medo. Sem medo. Sabe por quê? Porque Deus não dá visão para curiosos. Deus não libera visão para aventureiros. Deus não libera visão para multidão. Deus não libera visão para seguidores ocasionais. Deus não libera provisão para quem está interessado em campanhas em cima de campanhas. A visão, ela é liberada em um contexto de busca. A visão é liberada para quem está disposto a obedecer. E se você está disposto a obedecer nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. É nesse vale que você se encontra, nessa luta que você está enfrentando, Deus vai liberar a provisão que você precisa, que a sua casa precisa, que o seu casamento precisa, que a sua família precisa. Mas não despreze o vale, mas o seu lugar não é o vale, o seu lugar é o monte. Sabe por quê? Porque a visão de Deus nos tira da zona de conforto. A visão de Deus nos tira. E é interessante que Deus não dá mapa para Abraão. Deus fala o que para Abraão? Abraão, vá para a terra que eu te mostrei. Se você fosse pegar agora o Waze aí, ou o GPS do celular, digita aí para você ver. Terra que eu te mostrarei. Não vai dar lugar nenhum, porque não existe. Não existe. Talvez Abraão poderia questionar, falar, Deus, mas beleza, eu conheço a cidade mais próxima, eu conheço não sei aonde, mas aonde está a cidade que eu te mostrarei? Ele não indaga Deus. A Bíblia não fala sobre isso. Ele não indaga, ele não questiona a cidade que eu te mostrarei. Ele simplesmente decide ouvir a voz de Deus. E ele obedece essa voz. Por quê? Porque Deus não dá mapas. Deus dá direções, amém? Deus não vai te dar mapas. Deus vai dar a você direções. Então se você está buscando mapas em Deus, você está no lugar errado. Deus vai te mostrar o caminho. Ele vai te dizer o lugar, mas Ele vai te dar uma direção. A visão de Deus, ela te tira da tenda. A visão de Deus nos mostra as estrelas. É incrível o chamado de Abraão. Quando Deus me chamou, eu estava com os meus 19 anos, tinha acabado de terminar o meu ensino médio, eu já estava na faculdade, eu cursava enfermagem. Eu estava no terceiro período da faculdade. E eu entrei dentro da faculdade porque eu descobri que era o sonho da minha mãe ter um filho na área da saúde. Minha mãe trabalhou mais de 20 anos lá nos hospitais em Goiânia. Então ela queria ter um filho na área da saúde. Eu entrei na faculdade para realizar o sonho da minha mãe, feliz. Era uma área bacana, estava gostando, nada contra. E eu entrei na faculdade. Só que um determinado dia, eu lembro como hoje, numa quinta-feira, eu escuto um grito na sala de aula. Mas não era um grito qualquer, era Deus gritando. E Ele me pergunta bem assim, Alisson, o que você está fazendo aqui? Estou estudando. Correndo atrás do meu diploma. Correndo atrás dos meus sonhos. E Ele fala para mim, bem nítido, eu não te chamei para ser enfermeiro. Naquele momento eu entendi que você pode estar fazendo algo, investindo a sua vida inteira em um projeto que Deus não te chamou para edificar. Mas você poderia me indagar, pastor, mas é uma faculdade, é legítimo, sim, mas você pode estar fazendo algo que não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Eu começo a chorar, peço licença, vou para o banheiro da faculdade, ali eu começo a chorar, o Espírito Santo fala muito forte comigo, sai daqui. Sai daqui. E aquela idade, 19 anos, eu cresci dentro da igreja, todo na igreja desde os meus 8 anos de idade, apaixonado por Jesus, sabia todo o ritual do culto, como começar, como terminar, os 3 hinos da harpa, de abertura, sabia tudo. Só que eu questionava Deus sobre o meu propósito de vida. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender. Com 8 anos eu fui vítima, dos 6 aos 8 anos eu fui vítima de abuso sexual. Eu sou um sobrevivente da violência sexual. Eu fui abusado sexualmente. Com 8 anos Jesus entra na minha vida, eu conheço a Jesus. E Jesus ele cura aquilo que homem não podia curar.
Jesus faz algo que ninguém poderia fazer por mim. E desde os meus 8 anos até os meus 18 anos, eu sempre questionei a Deus: qual o meu propósito? Eu nasci para quê? Qual o meu chamado? Eu me converti em uma época, quando falava bem assim, ó, que um grande homem de Deus, um grande homem de Deus naquela época era alguém que carregava um testemunho forte. Então, homem de Deus para mim era Caio Fábio, tio Chico, Alana Holder, tantos outros, porque carregavam um testemunho forte. Eu falava: Deus, eu vou dizer o que para as pessoas? O que eu vou pregar para as pessoas? Eu não tenho um testemunho, eu não tenho uma história que possa lotar uma igreja, um estádio. É o que eu achava, é o que eu acreditava. E eu estou participando do encontro com Deus na minha igreja lá em Goiânia. E no meio de uma palavra, o pastor que estava ministrando, ele foi muito usado por Deus. E ele me perguntou bem assim, ele falou bem assim: Alisson, você tem cicatriz no seu corpo? Aí eu tenho uma cicatriz aqui de uma pituca de cigarro, que o meu tio me queimou. Aí ele falou assim: não é essa cicatriz. Não tenho cicatriz. Só que naquele momento eu entendi o que ele estava querendo me perguntar. Se havia algo em mim que Deus havia curado. E eu lembrei do episódio do abuso sexual. E ele falou para mim: olha, só tem como Deus te usar se você liberar perdão para quem um dia te fez mal. E naquele momento eu decidi liberar meus abusadores. Eu decidi liberar eles para viver o que Deus tinha para mim. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Porque nesse processo do cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida, existe uma palavra chamada obediência, que foi o que Abraão fez. Tem muita gente querendo ser um grande ministro, tem muita gente querendo ser algo, só que existe algo que está te atrapalhando a romper e crescer em Deus, que é a falta do perdão. E naquele momento eu decidi liberar perdão para viver o que Deus tinha para mim, para viver as promessas de Deus. E eu entendi que não era sobre um grande testemunho, porque o maior testemunho que você carrega é Cristo habitando dentro de você. Essa é a maior história que você carrega. É isso que vai converter as pessoas, é isso que vai convencer as pessoas do seu pecado. Não é simplesmente só o que Deus fez, mas aquilo que habita dentro de você. Cristo em vós, a esperança. Essa é a esperança que o mundo precisa, e nós carregamos essa esperança porque nós temos Cristo. E aquele que tem Cristo, ele vive de conforme a sua palavra. E dentro desse contexto chamado obediência, existe a renúncia. Porque Deus não dá visão para quem não anda por fé. O compromisso de Deus não é com a multidão. Deus não tem compromisso com seguidores. Deus não tem compromisso. Ele tem compromisso com a sua palavra. O compromisso dele é com o seu caráter. O caráter dele é irrevogável. O caráter dele não muda. O nosso muda, o dele não muda. Ele permanece sendo fiel diante da nossa infidelidade. E eu passei a entender isso. E aí eu vou para São Paulo, participar de uma conferência, para você entender como que eu cheguei lá no Ceará. E quando eu estou nessa conferência do Juliano Som, ele não era nem o que é hoje, conhecido. Era um irmão muito comum, muito simples, querido. E aí tem uma irmã que estava ministrando uma palavra, ela falou bem assim, contando um testemunho. Ele: olha, no sertão do Brasil, no nordeste do Brasil, a cada 5 crianças, 3 são violentadas sexualmente. Quando ela falou isso, o Espírito Santo deu um insight dentro de mim. É lá que eu quero que você esteja. Aí eu volto para a faculdade, cancelo a faculdade, estou em casa, sem ir para aula, quase um mês. Minha mãe senta do meu lado e fala: Alisson, o que está acontecendo? Não está de férias, não é feriado, por que você não está indo para a faculdade? E eu falo: mãe, Deus me chamou.
E quando eu falo Deus me chamou, minha mãe começa a chorar no sofá. Chora. E ela fala bem assim: filho, no dia do seu nascimento, eu te entreguei para Deus, você não era meu. Você pertence ao Senhor. Um mês depois eu estava chegando no sertão do Ceará. Porque Deus, Ele espera uma posição sua chamada fé, para que Ele possa liberar a visão do projeto que Ele tem sobre a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque a visão que Deus te dá, te tira desse ambiente, te tira da sua tenda, te tira da sua zona de conforto, do seu achismo, dos seus desejos, dos seus sonhos, e Ele te mostra os céus. E quando Ele te mostra os céus, Ele te questiona, Ele pergunta: será que você consegue encontrar as estrelas? Conte. Mas você não vai conseguir. Por quê, projeto Enoque? Porque o céu é o limite para quem anda com Deus. O céu é o limite para quem anda com Deus da visão. O nosso Deus é o Deus da visão. Esse é o Deus que nós servimos. Anda por fé. E quando eu comecei a entender sobre ser essa resposta, aquelas crianças, aquelas pessoas, eu precisava renunciar o bem mais precioso que eu tinha naquele momento, a minha família. Deixar tudo para trás. Abrir mãos da sua faculdade, abrir mãos dos seus sonhos, abrir mão do conforto da sua casa, do seu pai, da sua mãe, para ouvir uma voz que para nós não é desconhecida, mas para quem está no mundo é desconhecida. Que voz é essa que te tira da zona de conforto? Que voz é essa que te tira da sua casa? Que voz é essa que te faz abrir mão dos seus sonhos? Que voz é essa que te faz renunciar os projetos que você arquitetou durante toda uma vida? É a voz de Deus. É essa voz que é a garantia que nós temos de que tudo vai terminar bem. Essa é a única garantia de que nós temos. Essa é a única garantia que nós temos de que tudo vai terminar bem, porque é uma direção que vem de Deus. O Deus da visão é o Deus da provisão. Essa é a garantia. Essa é a garantia. Porque talvez você não consiga imaginar o quanto a sua história tem o poder de transformar a vida de outras pessoas. Eu queria mostrar uma foto. Em 2018, eu recebi um áudio de uma assistente social de um interior lá do Ceará. Nesse áudio ela gritava por socorro. Ela falava: pastor, nós precisamos da sua ajuda. Está uma situação muito caótica aqui, muitas coisas estão acontecendo. E dentro desse áudio ela falou bem assim: as nossas crianças não estão tendo nada para comer. Nada. E algumas delas estão comendo as próprias fezes, porque não tem comida em casa. Só que eu não acreditei de primeira mão, porque a gente está nessa missão, trabalha com projeto social, a gente sabe que tem muita coisa exagerada. Eu falei: não, isso não é possível. Isso a gente escuta da África, isso a gente escuta da Índia. Eu já fui para vários países, eu já vi realidades semelhantes a essas, mas até então nunca tinha ouvido algo sobre isso no Brasil. Ou até em 1915, uma das piores secas que teve no Nordeste. E isso aconteceu nessa época. Só que a gente está falando de século 21. Tudo evoluído. Tudo muito acessível. Falei: vou até lá esse município. E eu fui nessa cidade. Quando eu cheguei naquele lugar, um distrito chamado Bergedorf. E era muito pior do que a mulher tinha me retratado no áudio. Parecia faixa de Gaza. As casas não tinham porta, não tinha janela. Era tudo muito sujo, muito desorganizado, muito bagunçado. E aí eu estava indo embora. E quando eu estava indo para o carro, esse menino, esse garotinho, a bicicleta dele está amarrada com arame. Nem
como é que chama? Pedal tem. Ele pegou na minha blusa, puxou minha blusa e falou bem assim: tio, não traz sopa. Eu não traz sopa. Irmãos, lá no Ceará pode estar fazendo 70 graus Celsius, quente, 3 horas da tarde, o povo está tomando sopa. Não tem isso lá, a sopa lá é sagrada. E esse menino me pediu: não traz sopa. Eu não entendi muito bem. E eu, tudo bem, achei que ele me pediu uma bola, uma bicicleta. Não, ele só pediu para não levar sopa. Quando a gente está entrando no carro, indo embora, a assistente social falou bem assim: pastor, sabe por que esse menino pediu para você não trazer sopa? E eu, por quê? Porque os traficantes daqui estão entregando sopa para as crianças. Até aí tudo bem. Se a igreja não faz, eles fazem. Se quem tem luz não pratica, eles vão praticar. Tudo bem. Só que não estava tudo bem. Tinha uma proposta. Era sopa em troca de sexo. As meninas estavam sendo abusadas. Alguns meninos estavam sendo violentados em troca de sopa. Ou eles comiam as próprias fezes, ou eles comiam a sopa. E muitos preferiram escolher sopa. O Deus da visão é o Deus da provisão. E nós mobilizamos uma galera, levamos um ônibus lotado de missionários. Compramos tudo que você imaginar: bolo recheado, cenoura, bolo de festa, bolo de chocolate. Levamos Coca-Cola, Guaraná Antártica, tudo de bom levamos para essa comunidade. Só que está aí muito lindo, muito glamour, muito perfeitinho. Só que foi uma luta para conseguir isso. A nossa viagem era no sábado. Até sexta-feira de manhã nós tínhamos 16 centavos na conta do instituto. 16 centavos. A viagem era no sábado de manhã. E eu olhava toda hora o aplicativo da conta, olhava toda hora e não tinha nada. Só tinha 16 centavos. Olhava, 16 centavos. Estava já suando, calafrio, ficando nervoso. Peguei o cartão, olhei para o céu e falei assim: Deus, tem uma comunidade inteira comendo fezes. Uma comunidade onde meninas estão sendo abusadas sexualmente em troca de um prato de sopa, porque a sua igreja recusa ouvir os gritos daquelas crianças. Só que eu não vou fazer de conta que nada está acontecendo. Eu vou para aquele lugar e só tem 16 centavos aqui. Peguei o mototáxi e fui para o Atacadão. Cheguei no Atacadão, pegamos vários carrinhos e fomos lotado, colocando de tudo, cestas básicas, mais cestas básicas. Foram 200 cestas básicas que nós levamos. Fardos de doação, muitas coisas levamos. Colocamos naqueles carrinhos. E aí fomos para o caixa. A mulher foi passando um por um. Cada bip da maquininha era um calafrio, um suor que caía. Desespero, coração acelerado. E eu, Deus, só tem 16 centavos. E aí deu o valor final lá, não vou lembrar, foi em 2018, mas foi assim, base, uns 4.000 conto por aí. Aí ela olhou para mim e falou bem assim: o senhor vai pagar no débito ou no crédito? Aí eu falei: vai ser no débito. Ela: não, mas a gente pode parcelar 12 vezes sem juros. Eu falei: não, moça, vai ser no débito. Ela: você tem certeza? Tenho, débito. Eu estava ficando nervoso já. Coloquei a senha e apertei Enter. Rapaz, às vezes demora, não demora sim ou não? Quando você vai pagar uma conta no débito, dá até raiva, não fica processando. Gente, peguei o cartãozinho, coloquei a senha e apertei débito. Apertei, o negócio fez o quê? Aprovado. Eu tinha quanto na conta, irmãos? 16 centavos. O Deus da visão é o Deus da provisão. O Deus do projeto é o Deus da execução. Se Deus falou, acredite, Ele é fiel, Ele é homem para manter a sua palavra e cumpri-la até o fim.
Ele não é filho do homem para se arrepender, e nem homem para voltar atrás em sua palavra. Deu aprovado. Irmãos, eu gritei naquele atacadão. Eu comecei a falar em línguas, misturado com choro, misturado com grito. Irmãos, eu gritava, eu esperneava. A mulher ficou preocupada, está ficando doido. Chama o gerente, aí vem gerente. Aí o gerente da loja me conhecia. Meu Deus, é o pastor Alisson. Falei, irmão, milagre de Deus. Eu só tinha 16 centavos na conta. Amanhã uma comunidade de 200 pessoas vai ser impactada pelo poder do Evangelho, pelo Deus da visão. Porque antes de Deus falar, antes dele liberar, antes dele mostrar, a provisão chegou. Irmãos, aí o povo começou a chorar, gritar no atacadão. Só sei que essa história, pastor Davi, foi parar no atacadão nacional. E aí na segunda-feira o atacadão nacional fez uma postagem. Falei, meu Deus do céu, é para servir de testemunho que Deus faz. Deus da visão é o Deus da provisão. Não tem como a gente ficar indiferente à necessidade do outro. Se ver crianças comendo as próprias fezes não te comove, o que vai te comover? Se ver pessoas vendendo o seu próprio corpo por R$1,99, por um resto de marmita, de um caminhoneiro endemoniado, parado na BR, o que vai te comover? É tempo da igreja brasileira voltar os seus olhares para essas pessoas. A igreja brasileira, ela precisa pedir perdão para Deus, porque ela prefere aumentar o som do louvor e não ouvir mais os gritos dos aflitos. Ela prefere aumentar o som da adoração do que dar ouvido aos gritos das crianças, homens e mulheres morrendo, padecendo. A igreja brasileira precisa pedir perdão. O Nordeste não precisa dar dó de ninguém, porque se existe um povo forte é o povo nordestino. Se existe um povo guerreiro é o povo nordestino, que no meio da seca, da fome, está sorrindo, está falando piada, está cantando, está se alegrando. Você não vê um nordestino murmurando. Fui visitar uma comunidade que a gente cuida. Cheguei lá, pastor Davi, era mais de 1h da tarde. Era para a gente ter chegado cedo, porque a gente ia tomar café com a comunidade. Só que não deu certo, atrapalhou, a gente só chegou depois. Aí o café da manhã se transformou em almoço. Já estava tarde. E lá eles acordam 4h da manhã, o povo está acordado. Não tem janela nas casas, aí acorda cedo. E aí eu perguntei à dona Sandra. Falei, dona Sandra, e aí, já tomou café da manhã? Ela sorriu para mim. Não. Falou, não, sorrindo. Falei, meu Deus, deixa eu ficar sem meu café da manhã, Deus. Fico estressado, fico nervoso, fico bravo, porque o café não saiu do jeito que eu queria, porque o cuscuz não está quentinho, porque não tem manteiga para comer com pão, porque o açúcar acabou. A gente reclama, a gente fala mal, a gente discute, a gente briga. Lá não, eles estão sorrindo, falando não. Falei, meu Deus, o que nos comove? Deus dá visão a quem anda por fé. Deus dá visão a quem decide contar as estrelas. Deus dá visão a quem renuncia ficar dentro de uma tenda e viver lá fora o que Deus tem para fazer. Sabe por quê? Porque a provisão, ela não vem antes da obediência. Para a provisão ser liberada, precisa haver obediência. E a Bíblia diz aqui no texto de Gênesis 22, 10, 13, somente quando Abraão levantou o cutelo, o anjo bradou, ei, não faça isso. O anjo só falou quando Abraão obedeceu. Deus está esperando a sua entrega, projeto Enoque.
para liberar sobre vocês a provisão que vocês precisam para executar o projeto que Deus confiou a vocês. Sabe, irmãos, muitos querem um cordeiro preso ao arbusto, mas sem subir ao monte. Muitos querem um cordeiro, mas não querem subir ao monte. E é algo que nós vamos entender, que a provisão ela está no lugar de obediência. E é interessante que antes de ter o instituto, eu morei 1 ano e 3 meses no Ceará como missionário. Eu morei na casa de um pastor. Gente, esse homem poderia ser tudo menos pastor. Ele comprava 4 bananas, pastor Davi. A dele, a da esposa e dos 2 filhos. Fazia bananada para eles e não fazia para mim. Aí eu ficava com tanta vontade de tomar a bananada que eu ia lá na pia. Pegava o copo do liquidificador sujo e passava o dedo para sentir o gosto da bananada. Mas nunca murmurei. Tinha dias que eu sabia que eu estava almoçando, mas eu sabia que não ia ter jantar. Porque eu cuidava de uma igrejinha pequenininha. Olha o nome do lugar, Matadouro. Irmãos, eu sou maior que o prédio da igreja, que a estrutura da igreja. O teto ficava aqui em mim. Eu tinha que fazer assim para entrar dentro da igreja. Pequenininha. Só tinha 3 irmãos na igreja. Sabe qual era o levantamento por mês que uma vez eu fiz a contabilidade? Eu tenho um caderno até hoje. Anotado. R$4,75 durante todo o mês, pastor. Foi o que a gente levantou. Era uma viúva, uma outra aposentada e um irmãozinho do lado que era dono da casa onde a igreja se reunia. Era o meu rebanho. Mas nunca murmurei. Às vezes no domingo a minha mãe me ligava, na hora do almoço. Meu filho, acabei de fazer um frango com piqui que você gosta. Já almoçou? E eu sorria, igual a dona Sandra. Já, mentira, não tinha almoçado. Porque eu sabia, se eu falasse que não, pastor, ela ia falar bem assim, ó, vem embora agora. Aí não é para você ficar. Seu lugar é comigo, eu vou cuidar de você. Você sabe que aqui em casa não falta comida. Eu sabia, se eu falasse para ela, ela ia falar isso para mim, pastor Marcos. Mas eu tinha uma aliança com o Deus da visão. E eu precisava ser obediente. Porque se eu não fosse obediente, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje lá no sertão. O cumprimento dessa promessa. Eu não sei como você chegou até aqui. O que tem te movido? Mas eu preciso dizer algo para você, irmão. No monte do Senhor se proverá. E isso significa que a provisão não está no seu lugar preferido. Que a provisão não está no lugar dos teus sonhos. No diploma que você deseja ter. Na mudança de cargo que você tanto almeja. A provisão que você precisa está no lugar da vontade de Deus. É nesse lugar, chamado vontade de Deus, que você vai viver a provisão que você precisa. Tem 15 anos que eu sou funcionário da Jesus Christ Corporation. Tem 15 anos que Jesus é meu patrão. Na verdade eu trabalho de sócio com ele, né? Eu sou sócio dele. Tem 15 anos que eu sou sócio dele. Em 15 anos. Eu posso dizer para você, irmão, eu nunca vi Deus falhar comigo. Nunca vi Deus falhar. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Deus não sustenta sonhos humanos. Deus sustenta visões espirituais. O compromisso dele é com o espiritual. O compromisso dele não é com os seus sonhos. Eu estava na faculdade. Sonho da mamãe. Mas não era o sonho de Deus.
Estava na casa da mamãe, mas não era o sonho de Deus. Minhas irmãs, eu fui o último a sair de casa. Minhas irmãs todas casaram cedo. Meus pais são divorciados, então morei com a minha mãe a vida inteira. O homem da casa, o cabeça da casa, o guardião da minha mãe. E um determinado dia Deus fala: vai embora. Deixei minha mãe no aeroporto de Goiânia, em agosto de 2008, chorando desesperadamente, dando o último tchau para o seu filho. E dentro daquele avião sentado, indo para o Ceará, eu falei: Deus, até quanto custa tudo isso? Quando eu chego em Fortaleza, várias ligações das minhas irmãs, mensagens: você é um irresponsável. Como é que você deixa a nossa mãe assim? Por que você fez isso? As irmãs delas, minhas tias me ligando: o Alisson, como é que você faz isso com a sua mãe? Sua mãe foi parar no hospital, passou mal e não sei o quê. E algo dentro de mim dizia: hoje eles não sabem. Hoje eles não entendem o tamanho dessa renúncia. Mas um dia minha mãe vai sentir prazer em ter um filho enviado para o campo. Deus não sustenta sonhos humanos. Deus não sustenta projetos humanos. Deus não sustenta. Abacuque 2:2. Escreve a visão. Coloque no lugar para todo mundo ver. Deus não está comprometido com os nossos projetos pessoais. Deus não está comprometido com o nosso PH, o nosso doutorado. Não, o compromisso dele é com a visão que Ele mesmo nos deu. Que Ele mesmo nos deu. Não tem um dia, irmãos, que eu não chore pensando no que Deus vai fazer no sertão. Fico ansioso. Falo: Deus, controle essa ansiedade, porque acho que tem dia que eu não vou aguentar. Eu estou ansioso para ver o cumprimento de tudo que o Senhor vai fazer naquele lugar. Porque o compromisso dele é com sua palavra. A visão que nasce do coração de Deus sempre atrai a provisão do céu. No dia que eu fui enviado para o sertão, aconteceu duas coisas. Meu pastor chegou em mim e falou bem assim: olha, você pode ir, nós te abençoamos, mas não conte conosco financeiramente. Falei: amém, glória a Deus. E eu fui, enfim. Aí depois é a irmã com a profecia. Ela: o Alisson, Deus me mostra, eu vejo você em cima de uma marca de hospital. Eu falei: está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Nem cheguei no Ceará, já estão me vendo doente. Aí a irmã, sem sabedoria: Deus me mostra você com febre amarela. Eu falei: irmã, febre amarela no Brasil, no Nordeste. Eu não estou indo para a África não, irmã. Aí eu vou ficar calado para não matar profeta. Mas graças a Deus, até hoje, irmão, não peguei febre amarela, nem vou pegar. Mas vou dizer algo para você, irmão. Nem todo mundo, pastor Davi, vai apoiar o projeto que Deus te deu. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de rebelde. Vão te chamar de José, sonhador demais. Mas se o Senhor te deu, se o Senhor falou, acredite, vai acontecer. Você crê? Vai acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus da visão. Deus nunca dá uma visão sem preparar a provisão. Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele tem falado. Sabe por quê? Porque a visão que Deus te deu vai te sustentar. A visão que Deus te deu vai abrir portas. A visão que Deus te deu vai fazer com que você tenha o favor dos homens. A visão que Deus te deu vai fazer com que tudo dê certo para você. Aí seu vizinho não entende. Por que tudo dá certo com eles? Por que com eles é mais fácil? Não é mais fácil. É porque a gente pagou o preço lá atrás. Isso aqui é renúncia. Isso aqui é fruto de obediência. Porque obediência traz prosperidade. Obediência traz provisão. E essa provisão vai levantar pessoas. Essa visão que Deus te deu vai colocar recursos nas suas mãos que você precisa. Recursos que vocês precisam.
Olha esse vídeo aqui. Essa menina é a Cristina. Eu perguntei para a Cristina, eu falei assim, Cristina, só um minutinho, José. Falei assim, Cristina, é rapidão esse vídeo. Qual que é seu sonho? Se o tio Alisson aqui pudesse realizar o seu sonho hoje, o que você me pediria? Eu achei que ela ia me pedir uma boneca, uma bicicleta. Mas sabe qual era o sonho dela, irmãos? Oi, dá tchauzinho, dá? Você está feliz? Qual era o seu maior sonho? Pode falar. Era comer linguiça? O sonho dele era comer linguiça frita, irmãos. Tá boa a linguiça? Tá? Então manda um beijinho, manda, faz assim, ó. Faz. E o sonho dessa menina, 11 anos de idade, comer linguiça frita. Qual o seu sonho? Qual o seu desejo? Qual o seu projeto? Eu falo para Deus todo dia, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe tanto, para que nenhuma criança próxima a mim morra sem ter um sonho realizado, a qual eu não possa realizar. Eu quero que o Senhor me abençoe tanto, ao ponto de eu ter que ficar um passo do abismo do inferno. Mas eu quero resgatar cada uma delas e levar para o teu reino de luz. Qual o seu sonho? Escreva essa visão que Deus te deu. Verbalize, declare todos os dias. Quando a minha primeira filha nasceu, a Maria Flor, minha esposa estava grávida de 4 meses. Eu deixei ela em casa e a gente foi para essa comunidade onde mora a Cristina, lá em Serrote do Chapéu, entregando cestas básicas. Conseguimos uma parceria com uma granja lá no Ceará, e nós ganhamos caixas de frango, calabresa, e fomos entregar para a comunidade. E quando eu estava entregando para uma família, eu comecei a chorar. E eu falei bem assim, Deus, eu estou aqui. A minha esposa está em casa grávida de 4 meses. A minha esposa hoje está comendo arroz branco, porque não tem uma mistura na minha geladeira. Grávida de 4 meses. Mas o povo do sertão vai comer frango. E eu comecei a chorar naquele momento, irmãos. Quando eu chego em casa, minha esposa tinha guardado um prato para me comer, um frango, arroz branco. E não sobrou nenhum frango para eu levar para casa. Falei, obrigado, Deus. Aí eu fui entrar no Instagram. Um rapaz tinha mandado uma mensagem para mim. Ele é artista, trabalha com pintura, essas coisas, muito famoso lá em São Paulo, muito famoso mesmo. E tinha várias mensagens dele, e ele falava bem assim, pastor, acabei de conhecer seu projeto, eu estou impactado, nossa, que coisa linda. Aí ele, pastor, eu estou aqui na minha galeria, estou ocupado, mas no finalzinho da tarde eu falo contigo. Eu falei, amém, tranquilo, irmão. E aí ele faz pinturas lindas, só sei que o povo paga uma fortuna nas pinturas do cara. O cara pega um quadro pequenininho, pinta lá, um rabisco lá, o povo paga 12, 16 mil conto. Eu, uau, por que Deus não me deu esse dom na pintura? Aí no finalzinho da tarde ele entra em contato comigo novamente. Ele falou bem assim, pastor, eu senti no meu coração aqui de mandar um presente para você, mas não é para o instituto, é para sua casa. Eu, amém, irmão. Aí era uma imagem, só que essa imagem era uma transferência. Era um dinheiro de uma transferência. E quando eu abro aquela imagem, irmãos, era 10 mil reais que ele tinha mandado. Ele falou assim, olha pastor, não é para o instituto, é para sua casa. No mesmo dia, no sábado. Isso já era quase início da noite. Enquanto minha esposa grávida de 4 meses estava comendo arroz branco. Peguei minha senhora, falei, amor, vamos ali. Hoje você vai comprar o que você quiser.
Porque Deus liberou a provisão. Por que eu contei esse testemunho para você, irmão? Porque talvez hoje você pode estar vivendo uma escassez. Talvez hoje as coisas não dão tão certas para você. Mas não desista da visão que Deus te deu. Não desista da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Eu quero compartilhar sobre isso, que a provisão não é apenas material, mas ela é sobrenatural. Provisão não é dinheiro, é força no dia da angústia. Provisão não é só dinheiro, é paz no meio da guerra. Provisão não é só dinheiro, é graça para continuar. Provisão não é só dinheiro, pastor Marcos, é presença que sustenta, Gabriel. Provisão, projeto Enoque, não é só dinheiro, é gente certa caminhando do seu lado. Isso é provisão. Isso é provisão. Filipenses 4,19. O texto diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Necessidade. 2020, eu cheguei no esgotamento ministerial. Cheguei cansado de não conseguir resolver problema dos outros. Todo dia é demanda de abuso sexual para a gente resolver. Todo dia é um pedido de socorro de uma comunidade. Todo dia é alguém, alguma coisa. E você chega em casa achando que é super-herói, você não consegue resolver problema de todo mundo. Cheguei em casa, chamei minha esposa, sentamos na beirada da cama, falei: amor, eu não aguento. Amor, eu vou desistir. Amor, vamos embora para Goiânia. Sei lá, vou arrumar um trabalho, faço qualquer coisa, mas vamos embora. Por isso você precisa casar com a mulher de Deus. Naquela hora eu achei que ela ia concordar comigo pela primeira vez na vida. Não. Ela falou bem assim: o Alisson, você não é homem para voltar atrás. Você não pode olhar para trás mais. Quarta-feira. Na quinta-feira a gente tinha uma cirurgia de um menino de estrabismo, Gabriel, R$5.000 para pagar. A gente não tinha dinheiro. Aí um grande oftalmologista da cidade me ligou e falou: pastor, tomei conhecimento do caso do Gabriel e nós queremos cuidar do Gabriel, traz ele aqui. Levamos ele. 2h da tarde chegamos na clínica. Meu telefone toca. Quando eu olho para o telefone, não era número salvo, era 61. Falei: deve ser a Claro me ligando. Plano atrasado. Aí eu falei: não vou atender. Aí uma voz dentro de mim dizia bem assim: ó, atende. Atende. Peguei o telefone. Oi. Aí do outro lado a moça: gostaria de falar com o pastor Uaz. Falei: não é a Clara então, porque a Clara não sabe que eu sou pastor. Aí eu falei: oi, sou eu. Ela: pastor, aqui é a fulana de tal, e eu estou falando do gabinete da ministra Damares. Eu falei: como é que é? Não, aqui eu estou do gabinete da ministra Damares, ela está na minha frente, ela quer falar com o senhor, eu vou transferir a ligação. Eu falei: moça, eu vou desligar o telefone, porque hoje não é dia para piada. Eu falei: dei jeito para a moça, irmãos. Eu falei: vou desligar o telefone, porque hoje não é dia de piada. Ela não, ela riu, falou: não, pastor, a ministra está aqui na minha frente, ela quer falar com o senhor. Eu falei: ah, tudo bem. E era a ministra Damares do outro lado. Antes de perguntar qualquer coisa, quem eu era, meu nome, casado com quem, pai de quem, o que eu fazia da minha vida, a primeira coisa que ela falou para mim: pastor, o senhor não pode parar. O senhor não pode parar, pastor, porque essas crianças precisam de você. Na quarta-feira eu falei que ia parar, irmãos. Não quis ouvir minha esposa. Na quinta-feira Deus parou a mulher mais importante da nação, uma ministra de Estado de Direito, para dizer para mim. Deus parou a agenda dela, o gabinete dela, só para me ligar e fazer lembrar das promessas e falar: não para. Eu chorei, irmãos, do outro lado. Ela: pastor, você não pode parar. O senhor não pode parar.
porque essas crianças precisam de você. Projeto Enoque, vocês não podem parar. Projeto Enoque, vocês não podem parar. Pastor Davi, você não pode parar. Vocês não podem parar, vocês não podem parar, vocês não podem parar, vocês não podem parar. Não parem, marchem, continue. Não retroceda. Mas você diz, Deus, está difícil. Não está difícil, falta pouco. Não para, não para. Não retroceda, não para. Eu fui para Brasília. Fui recebido pela ministra. Cheguei lá 3 horas da tarde, eu saí de lá 9 horas da noite. Ela parou todo o gabinete dela e falou, vocês vão ouvir o que esse pastor tem para falar. E ela não satisfeita, ligou para o outro ministro. Só sei que ministro da Casa Civil, ministro do Turismo. Irmão, só sei que ela fez um amor lá. Parou. Quando já estava quase finalizando, ela pega o telefone e faz uma ligação e fala assim, tem uma pessoa aqui, e você precisa conhecer essa pessoa. E eu vou levar essa pessoa aí agora. Espera aí que eu estou chegando aí. Eu nem sabia quem era. Não sabia. Quando eu chego numa sala cheia de segurança, muita gente, a gente entra dentro da sala e lá estava a Michele Bolsonaro, que é então a primeira dama do Brasil. Eu não estou fazendo política não, irmão, só estou falando para você, quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quer para promover o seu chamado e o sustento da provisão que Ele liberou junto com a visão. Quando eu chego lá era a Michele. Tremi, irmãos, falei, meu Deus do céu, nunca conheci uma primeira dama na minha vida, só a minha. E da mesma forma, sem saber de nada, a pastora Michele falou a mesma coisa para mim. Você não pode parar. Antes de falar qualquer coisa, ela falou, por favor, não pare. E eu quero dizer isso para a igreja hoje, não pare. Não é por falta de provisão, não é por falta de recurso, não é por falta de palavra. A palavra de Deus para vocês hoje é: não pare, não retroceda. Essa casa é um celeiro para toda uma cidade, para todo um bairro. Não pare. O segredo do sucesso de uma obra ser tão prevalecente não é o quanto entra, mas é o quanto sai. E Deus liberou uma palavra sobre esse lugar. Não pare, não pare, não pare. Mas estão falando mal, não pare. Mas estão criticando, não pare. Mas estão julgando, ei, não parem. Não parem. Não olhem para o que falta. Não olhem para a falta do recurso. Não. Mas olhem para quem está com vocês. Olhem para quem caminha com vocês. Olhem para quem é o dono de tudo isso, Cristo. Cristo, Cristo, olhem para Cristo, vejam Cristo, contemplem a Cristo. Ele é a provisão que vocês precisam, Ele é o suprimento que vocês precisam, Ele é a porta que vocês precisam, Ele é o caminho que vocês precisam, Ele é o fundamento que sustenta qualquer construção, Ele é a pedra angular, Ele é o início, o meio e o fim. Cristo é tudo que o Rio de Janeiro precisa, que o sertão precisa. Cristo é tudo. Há 2 anos atrás Deus nos deu uma estratégia. Eu estava cansado de entregar a cesta básica, porque todo mundo faz, pastor Davi. Falei, Deus, mas eu quero mais, eu quero gerar transformação na vida dessas pessoas. E Deus colocou uma palavra, sertão educativo. E nós começamos a trabalhar com educação. Abrimos uma escola no meio do sertão. E pegamos 170 crianças. E colocamos dentro dessa casa.
E lá elas têm aula de português, matemática, redação, caligrafia e princípios e valores. Todos os dias, café da manhã, almoço, merenda e jantar. Um pré-jantar para elas ir para casa de barriga cheia. Começamos com 32 crianças. Hoje são 170 crianças. 170 crianças. Pastor, e aí, continua 16 centavos? Tem dias que está 0 ainda, irmãos. Mas o Deus da visão é o Deus da provisão. E o morador que nós ganhamos para Jesus, o Fernando, esposo da Dorinha. O cara odiava a igreja, odiava crente. Odiava, não suportava. Eu entrava na casa dele para pregar para ele, ele saía pelos fundos. Deus pegou ele um dia, ele aceitou Jesus, se converteu. E aí um dia ele chegou e falou assim: pastor, vem aqui em casa. Fomos lá na casa dele. Ele: pastor, eu queria dar um presente para o instituto. E era época de inverno. O inverno lá dura uns 2 meses mais ou menos. É a única época que chove, quando chove. E aí nessa época eles aproveitam para plantar milho, feijão. Fazem isso. E na casa dele tinha uma plantação de milho. Aí ele me levou e falou assim: pastor, vem cá, e fomos até lá. Aí ele parou em frente do milharal e começou a falar. Falei: eita, vou levar milho para casa hoje. Milho cozido, milho assado, milho frito, milho refogado. Milho. E ele: pastor, eu queria dar um presente. Está vendo todo esse terreno aqui? Falei: tô. Milharal bom, né, irmão? Ele é. Pastor, eu quero ofertar, eu quero dar, quero doar para o instituto. Foi essa palavra, doar. Eu quero doar para o instituto esse terreno. Porque eu quero retribuir tudo aquilo que Deus fez na minha vida através desse instituto. Aí eu comecei a chorar, irmãos. E aí nós ganhamos esse terreno. E aí Deus nos deu uma palavra sobre aquele lugar. E nós vamos construir a primeira universidade no sertão do Brasil. Vamos construir uma universidade, faculdade, para o povo parar de sentir pena do sertão, porque o sertão não precisa de pena de ninguém. Ah, coitadinho, que coitadinho, irmão, são povo vencedores, são guerreiros. E nós vamos levantar uma estrutura. Aí contratei um engenheiro para fazer tudo lá, o projeto. Fez tudo um desenho, ficou uma coisa linda. Você viu, né, Gabriel, o projeto, né? Coisa linda, irmão, linda, linda. No meio do nada, pastor. Parece a Casa Branca, assim, no meio do nada. Uau! Isso aqui vai ser um memorial da fidelidade de Deus para com o povo sertanejo. As pessoas vão ter que vir de longe para tocar. Quer tocar em Deus? Toca aqui, ó. Quer ver Deus? Vem ver a universidade no meio do sertão. Aí o engenheiro fez o projeto, fez o levantamento. Rapaz, deu quase 2 milhões. Eu falei: meu Deus. Achei que era só 100 mil. Achei que era 200 mil, sei lá. Mas, irmãos, vai ser algo que vai servir de testemunho da fidelidade de Deus para com esse povo. Eu sonho com isso. Eu vim de baixo. Eu vim de família humilde. Hoje eu estou na minha terceira graduação superior. Lembra que eu abri mão da enfermagem? Depois de tudo isso, servir a Deus, consegui fazer 3 faculdades. Eu estou cursando uma agora, estou fazendo direito. Porque com Deus ninguém sai perdendo. Com Deus ninguém perde. Com Deus só tem uma: você prospera ou você prospera. Ou as portas se abrem ou as portas se abrem. Com Deus não tem como um projeto que nasceu no coração dele dar errado. Se veio do coração de Deus, vai prosperar. Se veio do coração de Deus, Ele vai levantar qualquer um para fazer você lembrar. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. A coordenadora da escola me ligou. Porque todas as crianças da escola lá do Buqueirão faz parte do nosso projeto, todas. E eu sei as crianças que eu tenho, irmãos. O pai conhece os filhos que tem, né? O pastor conhece as ovelhas que tem. E ela me ligou e fez uma pergunta: pastor, o que você está dando para esses meninos? Meu Deus do céu. Eu já imaginei os mais problemáticos. Os que sobem na parede, quebra vidro, rabisca a parede. Falei: meu Deus, o que fulano fez? Fiquei calado, falei: vou ouvir o que ela tem para dizer. Mas como assim, Arlinda?
Ela, pastor, não sei o que está acontecendo, mas essas crianças mudaram o comportamento na escola. Falei, para bom? É, para bom. Falei, glória a Deus. Porque é isso que Cristo faz. Aí o que você está dando? Eu falei, eu estou dando Jesus. Elas comem Jesus todos os dias, bebem Jesus todos os dias, estudam Jesus todo dia. Não é português, matemática, redação, não. É Jesus, 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 Jesus. Jesus português, Jesus matemática, Jesus caligrafia, Jesus redação, Jesus tudo. Aí não tem como uma pessoa ficar normal, anormal, depois de ter experiência com Jesus. É isso que a gente está dando para essas crianças. O que Deus tem para fazer através dessa igreja é algo gigantesco e fantástico. O que Deus vai fazer através de vocês para a cidade do Rio de Janeiro vai servir de um testemunho vivo de que Deus não abre mão dos céus. Fique de pé em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem Santo Espírito. 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 Vem Espírito Santo. Deus da visão é o Deus da provisão. O Deus dos vales é o Deus dos montes. O Deus do sacrifício é o Deus do cordeiro. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre esse lugar, Santo Espírito. Vem sobre essa casa, Espírito Santo. Vem sobre esse irmão, sobre essa irmã. Oh Espírito Santo, nós te pedimos. Traga clareza. Traga a visão clara da visão que o Senhor tem nos dado. Traga clareza do projeto que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Faça-nos olhar para Ti. Faça-nos desejar a Ti. Faça-nos cada vez mais, Senhor, sermos dependentes de Ti. Porque não é sobre o homem, é sobre Ti, Senhor. É sobre a Sua palavra. A sensação que eu tenho no meu espírito nessa noite, irmãos, é de estar fazendo parte de uma reunião de investidores. Deus está mudando a realidade dessa igreja. E tem a ver com o financeiro dessa casa. Deus está levantando empreendedores nesse lugar. Deus está levantando homens e mulheres de negócios nessa casa. Deus está levantando investidores. Porque aquilo que Deus vai fazer sobre esse lugar é muito grande. Aquilo que o Senhor vai fazer através dessa casa é muito grande.
E vocês ainda não viveram 1% do cumprimento de todas as promessas que o Senhor já liberou sobre esse lugar. Porque é que não é um projeto humano, mas um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, projeto Enoque, se prepare. Se prepare, porque ainda está vindo tempo de alargar a tenda. Se prepare, ainda é tempo de expansão. Se preparem, porque a palavra é expansão. Fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Vamos. Não estou sozinho. Vamos. Eu estou guardado no esconderijo. Vamos. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque projeto Enoque, se eu estou, vocês estão guardados. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Declare o seu nome. Seu nome é. Vamos. Jeová Jireh, irás provar de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Vamos. Irás provar de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, Eu vivo. mas vivo do que creio. Irás provar de novo. Eu creio em ti. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Nas águas não vou me afundar. Vamos. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Eu não estou. Tu estás comigo. Vamos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é. Declarem. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos. Haja o que houver, Venha o que vier. venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio. em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Shekandarabababa. Shekandarabababa.
Preparem os cestos. Preparem os cestos. Preparem os cestos, Davi. O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação. Pacapapá, pacapapá. Preparem o cesto. Checa. Prepara os cestos. Tá vindo multiplicação. Vamos! 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 Preparem os cestos! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar. Vamos, igreja! minha fé Vamos! em ti, Vamos! meu Deus. A tempestade Vamos! e o vento forte Não vão! não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Vamos! Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Vamos! Eu Vamos! creio. Vamos! Vamos! Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Meu Deus! Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Deus tem pressa. Uau! Deus está abreviando ciclos nessa casa. Deus está abreviando as estações nessa casa. O relógio de Deus está correndo. E Deus vai acelerar muito mais ainda. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Eu creio. Em ti, meu Deus.
Sabe qual vai ser a fama dessa casa? Sabe qual vai ser a fama dessa casa? Ou como vocês vão ser conhecidos lá fora? Pela seguinte frase: com eles parece que tudo é mais fácil. Com eles tudo dá certo. Deus está abreviando os ciclos dessa casa. Deus está acelerando o ponteiro. Os ponteiros de Deus estão acelerados sobre essa casa. Deus tem pressa. E com muito temor, pastor, quero dizer algo para essa casa. Tem muitos irmãos aqui perdendo oportunidades em Deus. Tem líderes aqui nessa casa perdendo tempo. Pare hoje de perder tempo. Pare hoje de brincar. Pare hoje, pare. Zelo, Senhor, traz zelo. Traz zelo aos nossos corações. Zelo.